Na prova A, no exercício de número 3, foi solicitado que criasse um código em C que recebesse números inteiros positivos e localizasse o primeiro e o último dígito e fosse feita a soma deles. O código que eu utilizei foi uma adaptação de um contador de dígitos, por isso tem essa variável aqui em cima. A precisão dele está entre 9 e 10 casas, os dígitos que pode ter, ou seja, números de até 9 ou 10 dígitos ele vai conseguir avaliar, mas com ressalva. A variável contar dígito ela vai ser responsável por contar a quantidade de vezes que as divisões são feitas. Já a variável valor, a variável N1 e a variável N3, elas vão receber o valor que o usuário digitar. Já N2 e N4 vão ser variáveis que vão trabalhar as potências responsáveis pela divisão e pelos módulos para achar o primeiro e o último dígito. Foi colocado esse comentário aqui porque pode ser configurado System Clear ou System CLS para estar limpando a tela quando o usuário errar o que foi proposto, ou seja, colocar um número que é abaixo de 0. Inicialmente ele vai perguntar ao usuário para digitar um valor que preencha que seja de 0 ou maior do que 0, para ele poder começar a avaliar. Não satisfazendo essa condição, ele manterá em loop o usuário até que se satisfaça o que foi solicitado. Após isso, ele vai atribuir o valor da variável valor a N3 e a N1. Após isso, ele vai verificar se o valor é 0 ou se é maior do que 0. Sendo 0, ele atribui 1 ao contador. Não sendo 0, ou seja, sendo maior do que 0, ele vai fazer inúmeras divisões por 10 até que não seja mais possível dividir por 10 e vai armazenar no contador de dígitos sempre a cada divisão adicionando 1. Após essa avaliação, ele vai solicitar que a variável N2 receba uma potência de 10 elevada ao valor de contar dígitos menos 1. Ou seja, suponhamos um número de 9 dígitos, que é o máximo de precisão do código. Ele vai pegar o valor de 9, tirar 1 e vai pegar o 10 e elevar a 8. Após isso, ele vai dividir N1 por N2 e aí ele vai localizar o primeiro dígito. Quanto ao último dígito, vão ser feitas 3 avaliações. A primeira, quando o número é acima de 100. E aí, para isso, ele vai trabalhar com a variável N4, criando uma potência que é de 10 elevado ao valor de contar dígitos menos 2. Então, citando o exemplo anterior, se o número tem 9 dígitos, ele vai elevar 10 a 9 menos 1, ou seja, 10 elevado a 8. Quer dizer, 10 elevado a 7. E após isso, ele vai criar um módulo de N3 por N4. E depois ele fará novamente o módulo do resto por 10. Para manter a precisão, foi feito dessa forma. Tá? Porque quando coloca direto, estava dando um erro de precisão. Caso o número seja entre 10 e 100, ele já vai só pegar N3 e fazer módulo por 10. Caso o número seja menor do que 10, ele atribui 0 a N1 e mantém N3 com o valor do número. E aí ele traz o resultado, ou seja, o primeiro dígito sendo N1, o último dígito sendo N3 e depois a soma.